Coleção Terror em Dobro, relembrando 2 casos do canal sobre um mesmo assunto. E no vídeo de hoje abordaremos o tema realidades alternativas. Estamos trazendo em um só vídeo 2 casos intrigantes e muito assustadores, ocorridos no que parece ser uma outra realidade, bem diferente da nossa. Não deixe de assistir, comentar e, se possível, compartilhar este vídeo. E não se esqueça de deixar o seu like, pois ele é muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube, além de garantir a publicação de vários casos novos por semana. Se você quiser receber um abraço do canal no próximo vídeo, deixe aqui nos comentários o seu nome e a cidade de onde você é. Caso você também queira ajudar financeiramente o canal, para que ele cresça, melhorando seu conteúdo e qualidade, pode doar qualquer valor, usando a chave Pix que se encontra na descrição do vídeo. Muito obrigado por participar! Primeiro caso: final de festa. Eu me chamo Edson, tenho 32 anos e moro no estado do Pará. O caso que eu vou contar aconteceu comigo e mais 2 grandes amigos meus há uns 10 anos atrás, e eu jamais consegui tirar o acontecido da minha memória. Para ser sincero, acho que eu nunca vou esquecer aquilo. Até hoje me dá calafrios só de lembrar daquilo tudo. Na verdade, eu já tinha decidido comigo mesmo que nunca mais falaria disso para ninguém, nem com amigos, parentes ou quaisquer outras pessoas. Eu não queria contar mais para ninguém, mesmo que me provocassem ou pedissem encarecidamente. Entretanto, depois de ver e ler alguns relatos parecidos aqui na internet, eu cheguei à conclusão que dividir minha experiência com as pessoas provavelmente vai me ajudar a esquecer ou pelo menos pensar menos neste absurdo que me ocorreu, fazendo com que um dia talvez eu possa me sentir melhor e livre desse terrível incidente. É uma forma de desabafar um pouco, sabe? Bom, então vamos lá, vamos ao caso. O fato que eu começo a narrar aconteceu comigo, meu irmão Carlos e um grande amigo que eu tinha na época chamado Rodolfo. Há cerca de uma década, nós 3 tínhamos ido a uma grande festividade. Era aniversário de um outro amigo nosso. Foi uma festa daquelas, havia muita bebida e diversão a noite toda. Aproveitamos bastante, até que todo mundo começou a ficar cansado daquela agitação toda e a festa foi acabando. Naturalmente, resolvemos ir embora também. Mal sabíamos nós que naquela madrugada teríamos um encontro com o sobrenatural, e que seria extremamente bizarro. O relógio marcava exatamente 3 horas da madrugada. O céu estava bastante nublado e sem lua, o que deixava a noite muito mais escura. Foi neste momento que saímos da tal festa de aniversário e resolvemos caminhar em direção às nossas casas, até porque elas não eram muito longe dali. Claro que tínhamos bebido demasiadamente, mas já estávamos acostumados com essas noitadas, tanto que o álcool das bebidas quase nem fazia efeito na gente. Então começamos o nosso percurso pegando a estrada principal. Após caminharmos por uns 15 minutos, o Rodolfo parou, já bem cansado, e disse: "Sabe de uma coisa, gente? Vamos pegar um atalho que eu conheço. Esse caminho que estamos fazendo é longo demais." Concordamos com ele e aceitamos a sua sugestão. Entramos numa trilha muito mal cuidada e ainda mais escura que o caminho que estávamos fazendo antes. Repentinamente, depois de já termos andado por uns 5 minutos naquele atalho, notamos que alguma coisa estava errada. Começamos a sentir um cheiro medonho e que causava náuseas. Parecia algo podre e azedo ao mesmo tempo. Bruscamente, teve início um nevoeiro muito denso e deixamos de enxergar até o pouco que antes éramos capazes.
Agora realmente não conseguíamos ver mais nada. Meu irmão, que nesse momento estava um pouco mais à frente, parou e disse: "O que é aquilo se mexendo logo ali adiante?" Olhamos e vimos vários cachorros de rua passando de um lado para o outro, como que protegendo alguma coisa. Entretanto, apesar de bem agitados, eles pareciam estar muito machucados. Então, um daqueles cães veio em nossa direção e parou a poucos metros de nós. Ficamos espantados ao ver que o pobre animal não tinha um dos olhos. Mesmo assim, ele rosnou de forma ameaçadora e latiu bastante para nós. Hoje, penso que ele estava ali para nos avisar sobre o que viria a seguir. Rodolfo pegou um galho grande e seco e jogou na direção do animal, que se espantou e saiu correndo. Meu irmão começou a praguejar e reclamar, dizendo que tinha pisado em algo grudento e nojento. Percebemos que o chão estava todo melado com uma gosma meio brilhosa e bem repugnante, sendo que o mau cheiro, que não parava, parecia estar saindo daquela substância. Poucos instantes depois, começamos a ouvir vozes que clamavam desesperadas. Era como que pessoas gritando e suplicando: por favor, salve minha alma, salve minha alma!" Pensamos, logicamente, que era algum palhaço ou imbecil das redondezas querendo nos assustar e brincar com a gente. Infelizmente, estávamos redondamente enganados. Ali não existia ninguém brincando conosco. O que nos fez chegar a essa conclusão foi o acontecimento que veio logo a seguir. Olhamos ao nosso redor e vimos várias pessoas completamente nuas, sujas e deitadas no chão, voltadas com a barriga para cima e mexendo os braços como se estivessem se afogando em meio a um lamaçal. Meu irmão logo gritou: "Meu Deus, deve ter sido um acidente, vamos ajudá-los." Claro que naquele momento a gente ainda estava tentando encontrar uma explicação lógica para aquilo tudo. Não nos permitirmos fugir da realidade tanto assim. Imaginávamos que só poderia ter sido um acidente terrível com muitas vítimas. E novamente estávamos equivocados. Percebemos isso ao chegarmos bem perto daquelas coisas, a ponto de ver suficientemente bem que eram seres deformados e mutilados. Eles pareciam que estavam sendo tragados pela terra escura e úmida, como se estivessem se afogando em um mar negro e violento. Nossa fé nunca foi lá grandes coisas, porém, neste momento, começamos a rezar feito padres ao presenciar aquele episódio absurdo. E isso não era tudo. Aqueles horrendos e infelizes seres eram tão desgraçados que exigiam o nosso auxílio, gritavam por socorro, e alguns, percebendo que estávamos ali bem próximos, pediam até as nossas almas. Olhei para meus dois companheiros e eles estavam com os olhos esbugalhados e cheios de lágrima. Eles diziam: "Edson, isso não pode estar acontecendo, por favor, diga que não está." Nós, logicamente, não conversamos nada naquele momento. O que fizemos foi correr feito loucos, pois chegamos à conclusão que tudo aquilo ali era uma visão clara do inferno com as suas almas condenadas. Saímos rápido daquela trilha e voltamos para a estrada principal. No caminho, vimos algumas pessoas passando pela mesma rodovia que a gente, mas não tivemos coragem de contar nada a ninguém, pois poderiam achar que éramos loucos ou que estávamos muito bêbados. Depois daquele horrível evento, eu parei de beber, de sair à noite e procurei uma religião para me refugiar. Meu amigo Rodolfo morreu 1 ano depois, numa discussão com um bandido por causa de uma mulher. E o meu irmão se casou e viajou para o Nordeste, e faz anos que perdi totalmente o contato com ele. Deus é a minha maior testemunha. Foi Ele que me protegeu, me deu forças para correr dali e não permitiu que eu fosse levado à loucura naquele dia miserável, o dia que eu nunca esqueci e que me marcou de uma forma intensa, fazendo com que eu agora acredite que os mistérios do além estão presentes no nosso mundo. Não importa onde você esteja, lá poderão acontecer coisas inimagináveis.
Segundo caso, o quarto do desespero. Olá a todos, meu nome é Paulo, e o fato que passo a narrar aconteceu comigo há cerca de 5 anos. Eu gostaria muito de, durante esse tempo, ter encontrado alguém que tivesse passado por uma situação pelo menos semelhante à minha. Fico muito curioso em saber se já ocorreu algo do tipo com outra pessoa, e o que ela teria para explicar sobre essa questão. Atualmente tenho 23 anos de idade, e até hoje isso nunca me saiu da cabeça. Jamais consegui entender ou aceitar aquele estranho e assustador evento. Eu havia chegado de uma viagem de férias de quase 1 mês que eu tinha feito no verão daquele ano. O trajeto de volta para casa, embora não fosse muito longo, foi bem cansativo. Eu moro em uma cidade do interior paulista e havia ido para a região do sul do Brasil, para a casa de alguns parentes da minha mãe, que moravam em um município bem rural e tranquilo. Cheguei já tarde da noite, completamente exausto. Eu não tinha ânimo para nada naquele momento, eu só queria descansar tranquilo. Como não estava com fome, simplesmente tomei um banho e fui deitar no quarto dos meus pais, já que a cama deles era bem mais confortável que a minha. Rapidamente adormeci num sono bem pesado e profundo. O quarto dos meus pais é bem pequeno, deve ter no máximo uns 12 metros quadrados. Mesmo assim, tem uma cama de casal, uma penteadeira, uma cadeira e um guarda-roupa bem grande. Além, é claro, de uma janela e uma porta, como normalmente todo quarto tem. Bom, acho que dá para imaginar que é bem apertado. Até as áreas para se transitar no quarto são bem estreitas, ou seja, ninguém se perderia em um quarto desse tamanho. Entretanto, algo de muito estranho aconteceu na hora que eu despertei, já no meio da madrugada. Eu sentia que estava em um outro ambiente. Era como se não fosse mais o quarto dos meus pais. Estava tudo muito escuro e eu não enxergava nada. Fui passando a mão pela parede para tentar localizar o interruptor da luz e não o achei de jeito nenhum. Tentei também encontrar a porta, que por sinal é ao lado do interruptor, e não encontrava nenhum nem o outro. Comecei a ficar sufocado, desesperado. O meu desespero foi ainda maior quando eu tentei encontrar o enorme guarda-roupa dos meus pais, e também não o achei. E olha que ele ocupa uma parede inteira do quarto. Era como se o quarto tivesse ficado ainda menor, sem porta, sem janela, sem nenhum móvel, com exceção da cama. Eu tenho certeza de que eu passei a mão pelas 4 paredes do quarto, e não tinha nem sinal de porta, de janela, de guarda-roupa, penteadeira, de nada, só havia cama. Nem o interruptor da luz eu conseguia alcançar. Isso durou mais ou menos uns 10 minutos. Claro que eu estava completamente apavorado. Eu gritava bem alto para os meus pais, que estavam na sala, irem me ajudar, mas parecia que eles não me escutavam. Muito assustado com o que estava acontecendo, eu logicamente cheguei a pensar que estava tendo um pesadelo bem aterrorizante e bizarro. No entanto, posso dizer que tudo foi real, pois senti muita dor na hora que dei uma topada no pé da cama. Doeu pra caramba, e no dia seguinte eu estava com o dedão do pé bastante roxo e inchado. Com isso, eu pude conferir se realmente estava acordado. Em meio a essa situação, eu me lembrei de uma história que o meu pai sempre me conta e que havia ocorrido com ele. Uma vez ele estava caçando, até que de repente se viu fora da trilha, que habitualmente seguia, e do nada ficou em meio a várias árvores que ele nem conhecia. Ele começou a andar e andar, caminhar por todo lado, e não achava a tal da trilha que ele deveria seguir. Então, ele simplesmente parou, sentou, se acalmou, comeu uma maçã e descansou um pouco. Logo depois disso, ele subitamente viu a saída e conseguiu voltar. Então, tentei me acalmar e voltar para a cama. Eu me lembro de que andei muito mais do que deveria para chegar nela. Parecia que ela havia trocado de lugar, mas de qualquer forma,
Ela estava lá no quarto. Lembre-se que eu ainda estava no meio daquela escuridão e eu não via nada a 1 palmo da minha frente. Finalmente, depois de achar a cama, eu me deitei de novo. Fiquei um tempo pensando e refletindo na história do meu pai. Esperei um tempo na cama, me acalmei e depois de uns 30 minutos me levantei e imediatamente achei um interruptor bem onde ele deveria estar mesmo. Acendi a lâmpada e tudo estava normal. Nada estava fora do seu lugar, o que seria impossível após eu ter andado por todo o quarto à procura dos móveis e da porta. Eu não conseguia me conformar com o ocorrido. Abri a porta e fui direto para a sala. Falei sobre isso com meus pais e, para minha surpresa, esse fato inacreditável também já havia ocorrido com a minha mãe, no mesmo quarto, e há alguns anos atrás. Depois disso, eu nunca mais quis ficar naquele quarto sozinho. Não com receio do sobrenatural ou do desconhecido, mas sim com medo de ficar preso nele e talvez, sei lá, nunca mais achar a saída. Penso até hoje nesse episódio da minha vida. O que teria provocado essa estranha alteração no quarto? Será que se abriu um portal de outra dimensão, fazendo com que o tecido do espaço-tempo tenha se distorcido? Será que eu fui teletransportado para outro lugar? Quem vai saber? E essa foi a coleção Terror em Dobro número 2, Realidades Alternativas. Escreva aqui embaixo qual o caso que você gostou mais, o número 1 ou o número 2. Estamos curiosos. Deixe a resposta aqui nos comentários. Visite o canal e conheça mais casos assustadores do mesmo tipo ou de outras temáticas sobrenaturais. Inscreva-se e clique no sininho. Toda semana temos vários casos novos e apavorantes para a sua diversão e entretenimento. Muito obrigado por participar.